Picaretagem das grandes, viu, pessoal? Flávio Bolsonaro deixou aí o seu comentário de bosta que ninguém pediu sobre a operação da PF deflagrada para prender agentes suspeitos de querer dar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Na Rede X, antigo Twitter e palco por bolsonarista falar o que não presta, Flávio Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, quer dizer que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano para matar autoridades e, na sequência, eles queriam criar um gabinete de crise integrado por eles mesmos para dar ordens ao Brasil e todos cumprirem? Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. Vai vendo o que ele disse. E para haver uma tentativa, é preciso que a sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. Sou autor do projeto de lei 2109 de 2023, que criminaliza ato preparatório de crime que implique lesão ou morte de 3 ou mais pessoas, pois hoje isso simplesmente não é crime. Decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticos. Então, aí, para esse sem vergonha do Flávio Bolsonaro, as decisões judiciais sem amparo legal são repugnantes e antidemocráticas. O senador também citou um projeto de lei do PL de sua autoria que tramita no Congresso. Sem vergonha e cara de pau, viu? Essa família não presta sequer para falar algo edificante. Ontem foi o Dudu Bananinha falando um monte de asneira e agora o Flávio Bolsonaro. A gente sabe que tá piorando quando daqui a pouco o inelegível se pronuncia sobre o mesmo assunto. Rodando um pouco a chave, mas ainda nessa mesma dinâmica, a PF aponta Bolsonaro como autor de decreto de estado de defesa para golpe de Estado, pessoal. Dá só uma olhada nessa matéria aqui, que diz o seguinte. A operação realizada nesta terça-feira, conforme eu trouxe hoje mais cedo para vocês, revelou elementos contundentes que colocam o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro de um plano para subverter o Estado de Direito. Segundo a investigação, Bolsonaro teria elaborado um decreto que determinaria a decretação de estado de defesa no âmbito do TSE, com o objetivo de invalidar as eleições e justificar ações antidemocráticas. A gravidade da acusação é reforçada pela decisão judicial que autorizou a operação, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O documento destaca o seguinte, pessoal, abre aspas, conforme descrito, o decreto elaborado pelo então presidente Jair Bolsonaro, juntamente com outros integrantes da organização criminosa para subverter o Estado de Direito, determinaria a decretação de estado de defesa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, além da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, era relevante para os investigados monitorarem o ministro para executarem a pretendida ordem de prisão em caso de consumação do golpe de Estado. Esse trecho aí, galera, da decisão evidencia que o plano incluía medidas específicas para enfraquecer o TSE e neutralizar o nosso querido Xandão aí, né, presidente da corte à época. O monitoramento clandestino do ministro era considerado essencial pelos envolvidos, que buscavam garantir a execução da prisão caso o golpe fosse consumado. Essa notícia foi uma grande bomba aí para os bolsonaristas, né, e a gente torce para que toda essa corja bolsonarista caia por terra e deixem de fazer tantas coisas ruins quanto eles fizeram lá no período em que o Bolsonaro, infelizmente, era presidente aqui do nosso país, né? E não para por aí não, viu? O Paulo Pimenta, o ministro-chefe da SECOM, não poupou palavras ao ex-presidente que chamou de principal responsável por toda essa engrenagem criminosa. Ele disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro é covarde e deveria assumir que é o mandante. Eu vou deixar o vídeo aí com vocês, mas antes eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe essa publicação. Nós estamos falando de uma ação concreta, objetiva, né, que traz, né, elementos novos, extremamente graves, sobre a participação de pessoas do núcleo de poder do governo Bolsonaro no golpe, né, que tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do presidente, do vice-presidente eleitos. E tudo isso só não ocorreu por detalhe. Vocês lembram que nesse período, foi aquele período em que houve a tentativa de explosão do caminhão próximo ao aeroporto, tudo isso acabou culminando no 8 de janeiro. Né? Então esses fatos são fatos que se relacionam entre si, os personagens são os mesmos personagens que financiaram a presença dos acampados à frente aos quartéis estão envolvidos também nesses episódios. O indivíduo esse que morreu em Brasília estava acampado na frente dos quartéis. As pessoas que participaram da tentativa de explosão do caminhão no aeroporto também estavam. Então há uma relação entre os financiadores, os que programaram, os que planejaram as ações criminosas
e eles precisam responder por isso, e essa operação da Polícia Federal hoje é muito importante. Não é uma coisa corriqueira você ter generais, coronéis da ativa, pessoas próximas ao ex-presidente da República, generais que despachavam dentro do Palácio do Planalto, ajudante de ordem do presidente da República, envolvido numa ação criminosa que tinha por objetivo matar o presidente da República eleito, o vice-presidente, o presidente do nosso Tribunal Eleitoral. Nós não estamos falando aqui de coisas simples. Estamos falando de um núcleo perigoso, né, que tinha treinamento, todos eles ligados a um segmento do Exército treinado para operações não convencionais. O Braga Neto vem dessa formação, o Coronel Cid vem dessa formação, esses oficiais que foram presos, né? Agora vamos mudar o nome para Kids Presos, né? Kids Pretos, vão passar a ser chamado agora de Kids Presos. Obrigado. Kids Presos, na realidade. E para finalizarmos, pessoal, ainda falando da PF, vou trazer essa matéria aqui para vocês. A Polícia Federal não pediu a prisão do general Walter Braga Neto na operação deflagrada hoje, por acreditar que ainda faltam evidências de participação efetiva do militar no plano golpista que pretendia matar o presidente Lula. Braga Neto é considerado um dos principais elos entre a cúpula bolsonarista e os militares que articulavam um plano homicida. Segundo fontes próximas às investigações, uma avaliação de fundamentos técnicos e judiciários da equipe subordinada ao diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, fez com que o pedido de prisão do general não fosse feito nesse momento. Esses interlocutores afirmaram que não é a primeira vez em que a corporação se vê diante de uma decisão de avançar ou aguardar para tomar medidas a respeito de investigados. A avaliação é que a PF não pode errar a mão em casos como esse, sempre demandando provas para que as condenações dos investigados se tornem irrefutáveis por parte da defesa e da classe política. Vai ver que essa situação também se aplica ao Bolsonaro, né? Já que mesmo em meio a tantas provas, a PF não quer errar na hora da sua prisão, porque se errar e evidenciar esse erro, é menos de um mês para ele voltar e continuar fazendo toda a cagada que ele sempre fez, né? Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar a publicação, tá bom? Um grande beijo a todos, bom descanso e até amanhã. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets, é oportunidade de verdade, tá? Clica no link, já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade. E se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link.